No labirinto da existência humana, uma intrincada tapeçaria de alegrias efêmeras e dores pungentes, nós nos perdemos e nos reencontramos constantemente, em meio aos sussurros insidiosos do medo, que corroem a alma silenciosamente, e aos gritos roucos do desespero que ecoam em nosso peito como trovões distantes, buscamos incessantemente por respostas. Questionamos o propósito, a razão do sofrimento, a validade da esperança. Nossos corações, estes delicados vasos de emoções e anseios, palpitam por uma verdade que transcenda o mero visível, uma realidade mais profunda que o tangível, uma força misteriosa e inquebrantável que possa nos erguer das profundezas mais abissais da alma, resgatando-nos de nossa própria escuridão interior. Hoje, nesta noite de revelações, desceremos juntos a um lugar sagrado, a um santuário de palavras antigas, a um cântico milenar que não apenas ecoa desde os tempos mais remotos, mas que reverbera em cada fibra do nosso ser, convidando-nos a uma introspecção profunda. O Salmo 34. Permita que sua mente se abra para a sabedoria que transcende o tempo, para a fé que se manifesta mesmo nas sombras mais densas. Este cântico de Davi, começa com uma declaração que não apenas desafia, mas subverte a nossa própria natureza humana, tão propensa à lamentação, à queixa, à tristeza. Uma declaração que parece simples em sua forma, mas é radical em sua essência e revolucionária em seu poder. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Parece simples, não é? Quase ingênuo. Mas imagine por um momento o poder transformador de tal ato. Pense nas incontáveis vezes em que as sombras densas da dúvida se alongam sobre nós, em que a desesperança ameaça nos engolir, em que a dor, seja ela física, emocional ou espiritual, parece insuportável e interminável. Nesses momentos de choro silente ou de angústia sufocante, o ato deliberado de louvar não é um mero rito, mas uma declaração de guerra contra a desesperança. Ele se torna um escudo impenetrável contra as setas flamejantes do inimigo invisível, uma armadura de luz que repele a escuridão. É a verdadeira alquimia da gratidão, uma arte espiritual ancestral que possui a capacidade inigualável de transmutar a densa escuridão da aflição em uma luz interior radiante, inextinguível. Nossa alma, por vezes ferida, por vezes fragilizada, carregando as cicatrizes de batalhas invisíveis, encontra sua verdadeira glória, sua plenitude, não em si mesma, não em seus próprios méritos ou conquistas, mas na essência sublime do divino, na magnitude de sua graça incondicional. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e alegrem-se. Este não é um convite à altivez, mas um chamado profundo à humildade, ao reconhecimento sincero de nossa pequenez diante da imensidão do universo, da grandeza de Deus. É a compreensão de que a verdadeira e duradoura alegria, aquela que preenche o vazio do coração, surge paradoxalmente quando abrimos mão do controle, quando nos desprendemos das amarras do ego e nos entregamos, de corpo e alma, à majestade de algo infinitamente maior do que nós mesmos. Juntos nesta jornada muitas vezes solitária e árdua, somos convidados a exaltar o seu nome, não como um ato de bajulação, mas como um eco de reconhecimento e reverência, como um coro místico de almas sedentas que, em uníssono, buscam a paz genuína e duradoura. É a união de espíritos na busca pela luz em meio à escuridão, e à medida que avançamos neste cântico sagrado, o mistério se aprofunda, as revelações se tornam mais nítidas, e o Salmo nos desvela a proximidade surpreendente da resposta divina. Uma verdade que transcende o tempo e o espaço. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quantas vezes, oh, quantas vezes, nossos próprios medos se transformam em calabouços invisíveis, em prisões etéreas que nos aprisionam, nos sufocam, nos impedem de viver plenamente. O medo do desconhecido, o medo da falha, o medo da solidão, o medo da dor. Este salmo ancestral nos ensina, com uma clareza cristalina, que o simples mas poderoso ato de buscar,
de clamar com a alma, de dirigir nossa súplica sincera ao Altíssimo, já é o gatilho, a chave que desencadeia uma força universal, uma energia divina que se move em nosso favor. Não é a perfeição de nossa súplica, mas a sinceridade de nosso coração. Os que o olham ficam radiantes de alegria. A face deles jamais se envergonhará. Há um brilho inconfundível, uma auréola etérea que envolve aqueles que, em meio à tempestade, ousam fixar seus olhos não nas ondas revoltas, mas na fonte inesgotável da vida, na luz que dissipa as trevas. A vergonha, aquela sombra pesada que insiste em nos seguir, a culpa que nos acorrenta ao passado, as sombras densas de erros e mágoas que insistem em se arrastar por nossa jornada. Tudo isso se dissipa, se desfaz como névoa ao sol, diante dessa luz purificadora. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas tribulações. Não se trata aqui da riqueza material, da opulência mundana, mas da pobreza de espírito, da humildade que nos torna receptivos à graça, da alma despojada que clama por auxílio. É a vulnerabilidade que abre as portas para a intervenção divina. E aqui, a revelação mais impressionante, mais consoladora, mais mística. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Imagine! Um guardião invisível, uma legião celestial de protetores, posicionada estrategicamente ao redor daqueles que, com reverência e fé, buscam o divino. Uma proteção que transcende as barreiras do tempo e do espaço, uma muralha inquebrantável de luz e força erguida ao nosso redor, imperceptível aos olhos carnais, mas poderosíssima no reino espiritual. Você não está sozinho nesta jornada sombria. Nunca esteve. As asas protetoras da divindade estão sempre estendidas sobre você, mesmo quando não as percebe. Nesta profunda imersão no Salmo 34, somos convidados a uma experiência que vai além da compreensão intelectual. É uma experiência visceral, uma degustação da própria essência divina. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Não se trata de uma crença cega, de um dogma imposto, mas de uma vivência íntima, de uma prova empírica da bondade de Deus. É um convite sensorial a sentir a doçura da providência divina, a saborear a paz que excede todo o entendimento. E para os que o temem, não com medo servil, mas com reverência e respeito profundo. Para os que ousam entregar sua alma, sua vida, sua essência ao Criador. Pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer escassez e passar fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada terão falta. Esta é uma promessa de provisão que transcende as necessidades materiais. É uma garantia de que a alma será nutrida, que o coração encontrará paz, que a mente terá clareza. A verdadeira abundância não se mede em ouro ou posses, mas na plenitude da conexão com a fonte de tudo o que existe. É a certeza de que, mesmo nas maiores privações do mundo exterior, seu universo interior estará sempre repleto. Agora, o Salmo nos chama à ação, a uma conduta que não apenas molda nosso caráter, mas define o nosso destino espiritual. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Este é um convite à sabedoria ancestral, um chamado para aprender os caminhos da retidão, para caminhar com propósito e integridade. E a pergunta que ecoa através dos milênios é tão relevante hoje quanto na antiguidade. Quem de vocês deseja a vida e quer longos dias para desfrutar o bem? A resposta do Salmo é clara, concisa e desafiadora. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Uma bússola moral para a alma errante, um mapa detalhado para a verdadeira paz e uma vida plena de significado. Cada palavra que pronunciamos, cada pensamento que cultivamos, cada ação que tomamos, molda não apenas o mundo ao nosso redor, mas de forma mais crucial, o nosso próprio universo interior, o destino de nossa alma. A paz não é algo que se espera,
é algo que se busca ativamente, que se persegue com persistência, que se constrói a cada escolha. E o Salmo culmina revelando a vigilância constante e inabalável do Divino, uma presença que a tudo abrange e que nada escapa. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Não há prece, por mais sussurrada que seja. Não há lágrima, por mais escondida que esteja. Não há gemido de dor que passe despercebido aos olhos do Eterno. A atenção divina é plena e contínua, uma verdade que conforta e ao mesmo tempo nos convoca à responsabilidade. Mas a balança do universo possui seu equilíbrio. A face do Senhor, porém, está contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. O cosmos, em sua complexidade, tem seus mecanismos de justiça, seus ciclos de causa e efeito, garantindo que o mal não prevaleça para sempre, que as trevas não dominem a luz. E para os que em sua aflição ousam clamar, há o alívio imediato à resposta inegável. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Não se trata de uma promessa de ausência de dor, mas da certeza de que na dor, a libertação virá. E aqui, a verdade mais consoladora, a mais terna e profunda para aqueles que carregam o peso do mundo em seus ombros, para as almas exaustas e desiludidas. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Se você se sente quebrado, em pedaços, esmagado pelas circunstâncias da vida, saiba que Ele está mais perto do que você imagina. A luz mais intensa reside no epicentro da sua dor, e é ali que a presença divina se manifesta com maior clareza e poder. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Esta é a promessa suprema, a âncora de nossa esperança. Não é a ausência de batalhas, mas a garantia de que, ao final de cada luta, a vitória será alcançada, a libertação será concedida. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Uma proteção integral, que se estende da alma mais profunda ao corpo físico, uma garantia de preservação em meio ao caos. A maldade matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. E por fim a coroação desta jornada de fé. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele se refugiam será condenado. No final da jornada terrena, em face da eternidade, a redenção é completa. A salvação do Espírito é a herança daqueles que se entregam, a garantia imutável de que, ao nos refugiarmos nele, somos verdadeiramente livres, libertos das cadeias do medo e da condenação, aptos a habitar na luz, mesmo que nossa jornada tenha nos levado através das sombras mais densas. O Salmo 34, meus caros buscadores da verdade, não é apenas um texto antigo, um conjunto de versículos empoeirados pelo tempo. Ele é, em sua essência mais profunda, um portal, uma porta dimensional que nos convida a transcender a realidade material e a mergulhar nas águas profundas do Espírito. É uma chave mestra, forjada na fornalha da fé e da experiência humana, capaz de desbloquear não apenas os segredos do divino, mas de forma mais premente a sua própria força interior, aquela que reside adormecida nas profundezas de sua alma. É o antídoto ancestral para dissipar as sombras opressivas do medo, para calar os sussurros da dúvida e para abraçar, com a plenitude de seu ser, a vida abundante e significativa que se encontra em Deus. Deixe que cada palavra, cada frase, cada promessa contida neste salmo ecoe em sua alma, como um sino sagrado ressoando em um templo esquecido, transformando suas tribulações, suas dores, suas provações em degraus sólidos e inabaláveis para uma fé que desafia a lógica, que transcende o visível. Que a luz inconfundível deste cântico ancestral ilumine cada passo de sua jornada mística, guiando-o através das névoas e das trevas. Até a próxima revelação, até o próximo desvelar dos véus que separam o mundano do sagrado, que a paz divina esteja com você.